acompanhado o estado da arte. Em Portugal existem essencialmente 3 grandes players no desenvolvimento de aplicações essencialmente dedicam-se essencialmente à frente de loja, ao POS. É o sistema Flow Pós da Toquem, o sistema Genesis 21 da Petrotec, distribuído em Portugal pela PetroSyst, e o Windows 9, distribuído em Portugal pela Casa Data, que é propriedade da Dressner Wade. Todos estes sistemas são muito virados para as grandes companhias, ou seja, são POS fechados, fazem aquilo e mais nada, portanto não são parametrizáveis. Eles preocuparam-se quando desenvolveram estes sistemas, preocuparam-se com responder aos requisitos que as grandes companhias têm, da Galp, da Repsol, da BP. E é um sistema muito fechado, faz apenas aquilo que as grandes companhias esperam nos seus postos, essencialmente na autoestrada, faça. Não tem grande parametrização para ir de encontro às necessidades de apropriadores de combustível, como é o nosso caso. Portanto, e não são orientados à gestão. A maior parte deles encaminham logo, portanto, que a parte da gestão será a cargo de um ERP, no caso da, acho que é a Dressner, que aponta logo o SAP e o Oracle Retail. Retail mesmo, não o Oracle Retail. Mas funcionam, é uma questão de integração, funcionarem com outros ERPs. Em termos de objetivos deste projeto, era o objetivo de desenvolver uma aplicação de POS para ser usada nos postos da empresa, era o objetivo de desenvolver uma aplicação ou implementar uma aplicação de autovenda para que possa ser usada nos caminhões de distribuição de combustível, permitindo esta aplicação, primeiro, a autonomia dos motoristas. Eles não têm a necessidade de terem um funcionário administrativo para lhes emitir uma guia de transporte e serem capazes eles próprios de, num cliente, emitirem a fatura de imediato ao cliente. O que é que isto vai trazer de vantagem? Primeiro, a fatura é emitida no imediato, não vai haver prazos para o período não vai haver atrasos no período de vencimento de uma fatura. Portanto, se o combustível entregue hoje, só vamos faturar daqui a 2 ou 3 dias, vamos estar a prejudicar o prazo de vencimento da fatura. A fatura é emitida na hora, o prazo de vencimento começa a contar a partir daquele momento, fica no cliente, não se perdem documentos e é trabalho que é retirado aos administrativos. Foi também desenvolvida uma pequena aplicação de apoio ao departamento comercial, um CRM, que permite essencialmente o registro de atividades comerciais e o agendamento de atividades comerciais futuras dos comerciais. No final, tudo isto tem que ser agrupado num ERP. No caso, a empresa já usava o PHC, foi feita uma reestruturação das parametrizações que já existiam e foi feita quase uma parametrização completa, de novo, de todo o ERP. Em termos de calendarização, o projeto estava programado para começar no dia 2 de setembro e terminar no dia 1 de janeiro, ou pelo menos ser implementado no dia 1 de janeiro. De facto aconteceu, foi implementado no dia 31 de dezembro e no dia 1 de janeiro os postos da empresa começaram a trabalhar com a aplicação POS. No dia 2, atendendo que o dia 1 foi feriado, no dia 2 de janeiro os cabos da empresa começaram a faturar com a aplicação de autovenda. Portanto, em termos de prazos, cumprimos no dia e não provocamos qualquer atraso na implementação. Em termos de custos, foi feito um estudo de quanto é que custaria cada parte dos desenvolvimentos. Foi dado um foco especial à aplicação POS, porque era das que ia ser desenvolvida por nós internamente, era a que teria um custo maior. Foi feito um estudo para as outras aplicações, o custo da placa MEC para o desenvolvimento da aplicação web e custos com equipamento. Estes custos foram divididos também por mês. Portanto, estes totais, temos aqui o total em cada mês, o dinheiro que a empresa ia ter que desembolsar cada mês, e lá o custo total, 9.900 euros, praticamente. É o custo total da solução. Em termos de metodologia, foram definidos os requisitos foram definidos. Quem fez a definição de requisitos escolheu o Sr. António Corbão, baseado no Sr. António Corbão é gerente da empresa desde que ela existe, há 15 anos, talvez. Eu estou com a empresa há praticamente 9 anos, conheço o negócio relativamente bem, portanto foi feita por nós a definição dos requisitos, através da troca de ideias e da experiência que temos com o plano de negócio. Depois dos requisitos depois dos requisitos esta definição, tivemos que fazer a atribuição de quais eram as aplicações, porque não se conseguia resolver com uma só aplicação.
era preciso fazer várias aplicações ou aplicações diferentes, que aplicações iam responder a cada um dos requisitos e a distribuição das próprias aplicações. Foi aqui que vimos que não teríamos tempo de desenvolver internamente a autovenda e teríamos que a subcontratar. Foi feita a codificação, sempre que é feita a codificação, testes de funcionalidade, testes de aplicação, testes da solução completa. Portanto, temos um sistema montado paralelo para teste, em que é tudo implementado nesse sistema, no caso naquela máquina, é implementado e no fim testa-se tudo antes de ser colocado num posto. Colocar num posto ou em dois uma aplicação que tem bugs é para termos um problemazinho mais ou menos grande a seguir. Feita a instalação, houve aqui uma parte em que, quando vimos que o tempo estava a começar a ficar curto, focamos nas principais funcionalidades que a empresa não poderia sobreviver sem elas, implementamos, testamos, instalamos e agora o que está a acontecer é exatamente isto. As funcionalidades que estão em falta são codificadas, eu testo, implemento e mais um lote de 3 ou 4 funcionalidades, codifico, testes e implementa-se. É isto que está a acontecer neste momento, é neste ponto do projeto. Em termos de trabalho desenvolvido, portanto, foi desenvolvida a aplicação de POS para ser usada na frente de loja. Complemento à aplicação de POS, foi desenvolvida uma pequena aplicação em PHP e XML que permite os utilizadores retirarem as contagens dos tanques e os contadores das bombas e lançarem no sistema, através com o uso com recurso a um tablet. Foi desenvolvida a aplicação de autovenda, que é, portanto, o desenvolvimento da aplicação foi fora do âmbito do projeto, portanto, foi só a definição de requisitos e teste âmbito deste projeto, todo o desenvolvimento feito com a Placonet. Foi âmbito do projeto fazer uma aplicação para impressão no Android. O que acontece? Nós não temos drivers para estas impressoras, para impressoras portáteis de documentos de faturação. A solução foi fazermos uma pequena aplicação em Java que lê do web service da Placonet os dados de uma fatura e depois exporta, imprime por uma porta série de Bluetooth para a impressora. Foi feito o CRM, portanto, a aplicação que permite os comerciais registarem a sua atividade comercial e foi parametrizada a RP. No final disto tudo, tínhamos necessidade de outra aplicação, que é o Web Service, a aplicação web. A aplicação web tem que ser alimentada com dados e temos um integrador que alimenta esse web service. Este integrador é quem alimenta também os postos com dados, os postos que estão distantes, portanto a aplicação POS distante. No final, é da responsabilidade do integrador também recolher os documentos emitidos, portanto a informação emitida nos POS na autovenda e integrá-las com o ERP. Portanto, este é o esquema global da solução. Portanto, temos aqui a sede, em que temos o POS que trabalha na sede, trabalha diretamente na mesma estrutura de rede, comunica com o sistema das bombas. Através da internet é alimentado o sistema da autovenda, que trabalha sobre a internet, e os restantes postos da empresa, portanto, que estão postos, este é outro posto, postos que estão distantes da sede, são alimentados pela internet e retornam os dados gerados na internet. Funcionalidades. Esta é apenas uma das funcionalidades que os meus colegas me dão feedback como das mais úteis, que é usando o web service disponibilizado pelo Unif.pt, nós podemos, um cliente que é a primeira vez que está a passar num posto, basta que informe o número de contribuinte. Se informar o número de contribuinte com o uso daquele botão, fazemos uma consulta, fazemos um post ao Unif.pt com o número de contribuinte, ele retorna-nos um JSON, fazemos o parse do JSON e cá estão os dados da empresa. E é o suficiente. Esse web service permite também a procura por nome, embora eu acho que não é grande funcionalidade. No caso deste web service, fazer a procura por nome. Para aí que o Barcelos retornava tudo isto. Alguns deles retornam sem número de contribuinte, não tem informação, que é o caso do IP, mas tem o cor académico, a turma feminina. E se escolhermos uma das opções que lá tem, cá está os dados prontos para emitirmos uma fatura completos. Todas as aplicações ligam com uma base de dados por consultas
consultas de SQL, tudo que é feito no SQL são consultas, processos e functions que estão definidas em fecheiros de texto que são colocados numa página, depositadamente. São 53 queries de SQL, entre queries e funções. Portanto, cada pasta que criamos com essas vistas, ou com essas consultas de SQL, com essas processos, com esse conjunto, aparece um botãozinho na aplicação, basta carregar no botãozinho e ela implementa e fica ligada a esse RP. Isto é um exemplo de um fecheiro XML, é um documento de faturação imitado e enviado de um posto para a sede, para o integrador. Neste caso temos aqui os dados do cabeçalho de um documento e aqui temos os dados de uma linha de um documento. É usado o RSA para assinar os documentos de faturação, que é obrigatório desde 28 de novembro. O programa tem fase de certificação, portanto, neste momento pode ser usado sem a assinatura, sem estarem a implementar a assinatura, até ao dia 30 de abril. Até esse dia 30 de abril, o programa terá que assinar. Neste momento, já recebemos a resposta da ATIA. O programador cometeu uma gafe, esqueceu-se de meter a tabela de IVAs no XML que enviou para lá, portanto tem que refazer os testes, vou pôr a tabela, reenviar o XML com a tabela de IVAs, só que eles obrigam a fazer os testes todos. Os testes demoram 2 dias, vão ter que esperar mais 2 ou 3 dias até fazermos isto novamente. Isto é um exemplo da parametrização do ERP, isto é o ecrã de clientes do ERP, nós conseguimos incluir campos da base de dados do ERP e depois disponibilizá-los com informação para o utilizador. Quem diz campos soltos, diz uma tabela. Isto é uma tabela de viaturas de cliente, criada por nós, em que nós dizemos quem são as viaturas deste cliente e depois conseguimos adicionar um novo tab, pôr uma grelha, usar XBase para carregar um cursor e carregar essa grelha com o cursor. Em termos de tecnologias, para desenvolver este trabalho, foi preciso ter alguns conhecimentos de XML, Web Services, HTML, PHP, Java, C#, JSON, XBase e SQL. Isto que eu me tivesse lembrado. Podemos considerar aqui também o RSA e o MD5, se considerarmos tecnologias que também foram usadas. Até porque o RSA, como se podia ver ali, foi implementado à mão e não usado numa livraria disponibilizada. Em termos de resultados obtidos, conseguimos fazer uma aplicação de POS que está em fase de certificação. Temos uma aplicação de CRM que integra com o ERP, com o PHC. Temos uma intranet que integra tanto com o POS, integra dados tanto com o POS como com o ERP. Temos a parametrização do ERP, a autovenda, que foi desenvolvimento externo e que sim, estes adiantaram-se, já estão certificados, certificaram a semana passada. Temos a impressão em Android e a aplicação de integração. Trabalhos futuros. Conclusão das funcionalidades em falta, concluir o processo de certificação e converter o CRM numa aplicação web. Isso já está a acontecer neste momento. Obrigado e peço desculpa por me ter alongado. Obrigado. A direção da sua apresentação está de acordo com a animação do projeto. Obrigado. Bem, vou passar agora, vamos passar a palavra ao Guilherme, sobre Alberto